Oi, Cid, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato? Muito obrigado por essa oportunidade de aparecer no seu canal, de ser entrevistado por você. É um privilégio para mim. Ok. Você mora em Paris já há muitos e muitos anos. Eu queria que você, nessa abertura de bate-papo, falasse como é que Sim. foi um brasileiro chegando em Paris. Como é que você foi visto enquanto brasileiro chegando em Paris? Em que ano foi isso? Bom, a primeira vez que eu fui para Paris, eu já estava morando na Inglaterra e foi em 88 que eu passei 2 semanas em Paris. Eu já tinha uma namorada parisiense que eu tinha encontrado em Londres, fiquei na casa dela, fui muito bem recebido pelos parisienses e foi assim que eu comecei a ter o meu primeiro contato com os franceses, através da família dela, através de amigos dela, e que podiam falar inglês, porque eu não falava nada de francês quando eu cheguei em Paris, e foi muito bem acolhido, e o brasileiro, a cultura, principalmente a música brasileira, é muito bem vista aqui na França. Isso me deixou surpreso e com muito prazer de ver que as rádios FMs tocam muita música brasileira, já tocavam na época ainda, hoje em dia, cada vez mais, muitos concertos de cantores e de grupos brasileiros que eu assisti aqui em Paris. Então, muitas pessoas perguntavam, mas você é brasileiro? Então, que instrumento que você toca? E eu, na verdade, Deodato, eu não entendi essa pergunta. Como assim instrumento? Mas o que você toca de música? Eu falava, olha, você me desculpe, eu não toco. Eu toco campainha, senão eu não toco instrumento nenhum. E a pessoa ficava surpresa, falava assim, mas eu pensava que todo mundo no Brasil fosse músico, sabe? E, mas não é o meu caso, sabe? Cid, então eu tenho uma impressão equivocada. É quando eu acho que os franceses não gostam de falar inglês? Como eu era namorado de uma amiga deles, de alguém que eles conheciam há muitos anos, ou como na família dela eles eram muito receptivos para mim, e estavam muito contentes de ter um brasileiro com eles, eles fizeram muito esforço de falar inglês comigo. O que acontece, Deodato, é que o francês ele não gosta daquele turista que seja americano, que seja inglês ou que seja de uma outra língua, que vem para a França só falando inglês e pensando que todo mundo vai recebê-lo em inglês, que é uma língua universal. Porque, deixa eu só completar isso para você, o francês tem um pouco de dor de cotovelo, sabe? Porque até a Primeira, Segunda Guerras Mundiais, o francês era a língua mais falada no mundo. Era a primeira língua diplomática que existia. E aí o predomínio americano, econômico americano, do predomínio do dólar, foi tão importante a nível mundial, que é o inglês que superou a língua francesa. E o francês realmente tem dor de cotovelo disso, sabe? Mas antes de chegar nessa, né, assim, no teu ganha-pão, no teu trabalho, enquanto guia altamente especializado, eu queria ouvir um pouquinho sobre a tua experiência primeira, quando você saiu do Brasil, nos Estados Unidos. Você foi para lá para aprender inglês? Como é que foi isso? Foi em 1986 que eu saí do Brasil, que eu saí de Santos, que eu sou caiçara, mas já estava morando em São Paulo, já estava estudando na universidade em São Paulo, e foi com 24 anos que eu tive esse convite para ir morar nos Estados Unidos com uma família americana e estudar o inglês. Eu estava estudando na Indiana University. Eu passei um ano e como não deu mais para aumentar o visto, para que eu pudesse ficar, prolongar o visto para que eu pudesse ficar mais tempo, de lá eu já estava também no Canadá, foi de Toronto que eu contatei amigos de São Paulo que estavam morando em Londres e eu perguntei a possibilidade de eu vir para a Europa, porque eu tinha sempre esse sonho também de conhecer a Europa
e se eu pudesse ficar com eles em Londres, eles falaram: olha, nós estamos alugando um apartamento agora. Se você chegar na semana que vem, você já fica com a gente, já divide o apartamento, você tem onde ficar. E tive muita sorte, mas eu digo sorte, mas não é sorte, é o destino. O caminho já estava traçado para mim. As portas já estavam abertas, Deodato, desde que eu saí do Brasil para os Estados Unidos e depois no meu caminho para a Europa. Cheguei na Inglaterra com $300 no bolso, sem passagem aérea de retorno ao Brasil, porque a minha passagem aérea era para os Estados Unidos de volta ao Brasil. E a pessoa, o policial imigrante que me recebeu no aeroporto, ele me deixou passar. Ele simplesmente acreditou que eu ia somente para estudar, para ficar um pouco como turista. Me deu 3 meses de visto e me disse: eu estou sendo muito bonzinho para você. Aí, uma vez que você entra na Inglaterra, você está no país, que você pode mudar o seu visto, e que eu pude trabalhar também, logicamente, essencialmente, né? Muito trabalho. Eu aí pude endireitar, legalizar, desculpe, a minha situação na Inglaterra sem problema. E eu gostei muito de morar em Londres, porque eu trabalhei numa empresa que entregava, sabe, essas publicidades, essas coisas que a gente recebe pelo correio, né, sem nunca pedir, revistas do bairro, com publicidades. Eu trabalhava nessa empresa que nós chamávamos de junk mail. Você era Eu um fazia panfleteiro. panfleteiro. Muito obrigado. E eu fazia isso de porta em porta, porque em Londres, todas as casas, a grande maioria, tem a porta já diretamente na rua, na calçada, e sempre com aquela caixa de correio, né? Então eu ia de porta em porta, enchendo, alimentando as caixas de correio. E em 3 anos que eu fiquei em Londres, na Inglaterra, mas 3 anos entre viagens também, né? Eu creio que eu fiz todas as portas da cidade de Londres. Eu conheci Londres muito bem. Quer dizer que você conhece Londres mais do que um carteiro, então? Como um carteiro, exatamente. Eu tenho até um colega que trabalhou comigo, que disse que era neozelandês e que me disse: olha, o dia que eu retornar ao meu país, eu acho que eu vou ser carteiro. Eu vou querer continuar esse trabalho que eu gostei tanto, vou continuar aí de porta em porta. Que legal, que interessante. Você conhece Londres como a palma da sua mão, então? Conhecia. Isso eu morei, então, em Londres em 87, 88, 89. Foram 3 anos. E eu conhecia realmente muito bem Londres. Como hoje em dia, como faz 30 anos que eu moro em Paris, e como guia, eu posso dizer que eu conheço muito bem Paris. Ok. Eu gosto muito de falar do pessoal que mora fora. Eu gosto muito de perguntar sobre todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo. Eu já comentei com você, em off, que quando eu era criança, no interior de Minas Gerais, eu fui engraxate, trabalhei na mercearia do meu pai, eu varria, eu era caixa, eu pesava as coisas. Quando eu fui para Belo Horizonte fazer a universidade, eu fui num boteco na esquina para falar com o cara lá se ele precisava de um garçom. E eu falo de tudo isso com um orgulho enorme, né? Fez parte da minha formação humanista, aí até chegar a ter um trabalho numa grande corporação, fazer engenharia civil, mas tudo isso ali fez parte, eu tenho orgulho disso. E eu fiquei imaginando, por que eu estou comentando isso? Meu amigo Cid, eu quero ouvir de você essa história que você me contou também, assim, meio superficialmente. Eu queria que você falasse com bastante detalhes de 2 meses viajando, trabalhando e viajando com seus amigos numa van, percorrendo parte aí da Inglaterra até chegar no Canal da Mancha, entrando na Alemanha. Você teve que fugir da França, assim, fugir no sentido de desviar. Eu queria saber o motivo. E para onde? Evitar. Evitar.
Conta essa história para mim, como é que foi? Do começo, vai passeando aí, de van, relembrando e contando para a gente. Isso foi no verão de 88, quando, com mais 3 amigos, 2 brasileiros com quem eu morava, mais outro amigo irlandês com quem depois eu mudei para morar com ele, nós compramos uma van e tínhamos esse plano de viagem de ir para a Europa até o sul, até a Grécia, e da Grécia para o Egito. Nós tínhamos em mente esse caminho para o Egito. Tudo isso bem planejado, porque nós sabíamos que não íamos ter muito dinheiro e que ia chegar um momento da nossa viagem que, pelo menos com meu amigo irlandês, nós teríamos que morar num país onde a gente pudesse trabalhar para poder ter dinheiro para fazer o caminho de volta. E isso foi muito bem planejado porque nós soubemos que Israel seria o porto ideal para a gente dar essa interrupção na nossa viagem e conseguir trabalho e dinheiro para o caminho de volta para a Inglaterra. Então, nós saímos, foram 2 meses de viagem, nós, nessa época, justamente, a França ainda exigia um visto obrigatório para os brasileiros, e que eu saiba, era o único país de toda a Europa que exigia esse visto. Então, para facilitar a nossa viagem, nós partimos da Inglaterra, atravessando o Canal da Mancha, para chegarmos na Bélgica. Fomos para a Bélgica, para a Holanda, entramos na Alemanha, fomos para Berlim, que era a capital da Alemanha Oriental, mas na parte ocidental de Berlim havia somente, se eu não me engano, 2 autoestradas que eram, então, abertas aos europeus ocidentais para atravessar a Alemanha Oriental, que você não podia sair dessa estrada e chegar diretamente na Berlim Ocidental, que estava cercada pela Alemanha Oriental. O muro de Berlim, eu descobri, não é um muro em torno da Berlim Oriental, era o contrário, era Berlim Ocidental que estava murada porque estava dentro, no meio da Alemanha Oriental. Muito interessante, sabe, Deodato? E o que foi interessante é que eu conheci Berlim com o muro e depois, alguns anos depois, 2 anos depois, sem o muro. E durante um dia, nós pudemos comprar um visto especial para atravessarmos a fronteira, para irmos com a nossa própria van, passar um dia em Berlim Oriental. Eu encontrei, logicamente, com os alemães orientais, encontrei com russos também. E eu fiquei sabendo que o russo tinha a permissão, com o passaporte russo dele, de passar para Berlim Ocidental, que ele podia ir lá. Mas o alemão oriental nunca podia ter essa permissão de passar para o lado da Berlim Ocidental. Eu fiquei bem chocado com isso. E de lá nós fomos continuando para o sul da Alemanha, fomos aí para a Áustria, atravessamos o que era a Iugoslávia. Espera um pouquinho, fala um pouquinho mais. Naquela época, final dos anos 80, como é que você enxergou a vida na Berlim Oriental e na Berlim capitalista? Como é que você chegou a ver a diferença na forma de viver? Mas era visível e evidente, sobretudo quando você olha o modo das pessoas vestir-se, quando você olha as ruas, as próprias luminárias, as vitrines das lojas e, sobretudo, também os carros, né? Você atravessando o muro para ir para Berlim Oriental é uma viagem no passado, é uma máquina do tempo. Você voltava para os anos 50, né? Mas as pessoas foram muito acolhedoras conosco nesse dia especial que nós passamos na Berlim Oriental. Nós fomos bem recebidos. E uma coisa que depois eu vou mencionar para você, eu me tornei muito patriota
com a viagem fora do Brasil, porque é lá que eu vi como os brasileiros são apreciados por praticamente todos os estrangeiros, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, inclusive, o passaporte brasileiro, no mercado negro, é o passaporte que tem mais valor, porque o Brasil tem praticamente tem relações diplomáticas com todos os países do mundo, porque o brasileiro, bom, tem o estereótipo, né, que o brasileiro é futebol, é Pelé, é carnaval, é festa, é praia, e então todos tão contentes, tão felizes de terem um brasileiro ali vindo passear e conhecer e visitar o país dele. Nós fomos tão bem recebidos, sempre com esse estereótipo de festa, mas eu realmente fiquei muito feliz de ver o modo tão positivo que o Brasil é visto no exterior, sobretudo aqui na Europa. Ok. Aí da Alemanha você foi para onde? Então, nós fomos sempre indo para o sul da Europa, em direção da Grécia. Nós passamos pela Áustria, pela antiga Iugoslávia, o que era a Iugoslávia nessa época. Tivemos que contornar a Albânia, que era proibida para os turistas, e chegamos na Grécia, e da Grécia nós nos separamos. Meus dois amigos brasileiros com a van retornaram para Londres, e com meu amigo irlandês nós pegamos um barco e fomos para o Egito e chegamos em Alexandria. Na Grécia, vocês foram em Atenas só ou em outras cidades? Nós chegamos em Tessalônica, que é a segunda maior cidade grega, e de lá, passando pelas imediações do Monte Olimpo, que era importante para mim ver isso, nós chegamos em Atenas, e aí ficamos em Atenas para ajeitar a nossa viagem, os bilhetes, né, da nossa travessia do Mediterrâneo para chegarmos em Alexandria. Uma travessia que passou por Chipre, sempre passa por Chipre, e a gente sempre teve umas 4, 5 horas para conhecer o lado grego, né, de Chipre, logicamente, e depois Alexandria. Aí quando a gente chega no Egito, aí é outro mundo, né? É outra experiência bem diferente. O Cairo, uma cidade cosmopolita de 14 milhões de habitantes naquela época. Segura um pouquinho. Eu vou chamar a vinheta. Vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, vamos falar. Eu quero ouvir de você a história da tua viagem como mochileiro a partir do Egito. Segura um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. Vamos nessa. Ok, estamos aqui de volta. No primeiro bloco, o caipira Deodato, que nasceu nas margens do Rio São Francisco, na porta de entrada do universo do Guimarães Rosa, e que ama a alma caipira e o interesse e a curiosidade do mineiro pelo conhecimento, pela história. É um caipira assumido com um caiçara. É um bate-papo bem interessante. Caiçara de Santos, para quem não é aqui do estado de São Paulo, há um preconceito, assim como existe o preconceito, entre aspas, contra o caipira do interior de Minas, que já está deixando de ser um preconceito, está se tornando um reconhecimento da sabedoria pura e simples do mineiro. Aqui no estado de São Paulo também tinha um certo preconceito contra o caiçara, que seria o caipira do litoral, e, na verdade, são pessoas fantásticas. Então, nós temos aqui um caipira, entre aspas, com um caiçara, conversando sobre as viagens, a formação cultural desse guia de alto nível que tem mostrado, através de um projeto muito interessante que chama Saber e Prazer, que está escrito aí atrás dele, a França, para todos nós que queremos conhecer em profundidade, fazer viagens virtuais pela França. Eu o convidei para esse bate-papo justamente para ele contar as experiências dele.
No primeiro bloco, o Cid contou a primeira parte dessa viagem como mochileiro, aparentemente entre os 25 e 30 anos, saindo de van lá de Londres, descendo. Quando ele atravessou o Mediterrâneo, eu pedi para ele segurar um pouquinho, fechei o primeiro bloco, para que ele pudesse falar como é que foi essa história de um caiçara, torcedor do Peixe. O Peixe é o Santos, para quem não sabe, aí não gosta de futebol, é o Santos. O meu time é a Ponte Preta. Eu torço para o Peixe. Você torce para o Peixe, eu torço para a Macaca, né? Nós somos alvinegros. Isso mesmo, isso mesmo. Não Mas é? e aí? Conta essa história do caiçara chegando no norte da África, atravessando o Mediterrâneo. Como é que foi isso? É um outro mundo. O Egito é um outro mundo, é outra civilização, outra cultura, mas nessas viagens também, Deodato, eu aprendi a conhecer o ser humano na sua essência, porque todos nós somos os mesmos. Todos nós temos os mesmos desejos, os mesmos prazeres, os mesmos medos, e é assim que eu aprendi a admirar a alma humana e o respeito que eu tomei pelo próximo. Mas eu estava contando sobre o Cairo. O Cairo foi uma experiência um pouco mais difícil. Era maior, naquela época, era a maior cidade do Oriente Médio, com 14 milhões de pessoas, e naquela confusão urbana, naquela poluição, naquele barulho, naquele trânsito, naquela poeira, foi um pouco difícil se achar. Mas nós, como homens viajando, nós nunca tivemos nenhum problema. Também por sermos do sexo masculino. Muito mais fácil do que uma mulher, do que uma menina viajar, sobretudo nesses países do Oriente Médio que nós conhecemos os problemas, né? Mas nós nunca tivemos um problema grave. Do Cairo, nós queríamos, eu e esse meu amigo irlandês, né, com quem eu parti de Londres, nós queríamos ir para o sul até Karnak, antes de pegar o nosso caminho em direção de Israel, porque o nosso objetivo era chegar em Israel para trabalhar, né? E já contando dinheiro lá mesmo no Cairo, nós vimos que seria um pouco mais arriscado e decidimos fazer uma viagem um pouco mais confortável, pegando um ônibus para atravessarmos o deserto do Sinai e do Sinai chegarmos lá em Israel. Mas o interessante é que nós pegamos um ônibus da Marco Polo, made in Brasil, para atravessarmos o Sinai, desculpe, fomos até o Monte Sinai, e ficamos ali no convento, né, que fica no pé do Monte Sinai. Nós subimos, escalamos o Monte Sinai, onde Moisés achou as tábuas da lei. Fiquei tão contente, tão feliz de estar lá. Nós estávamos numa aventura sobre-humana até. E chegando Cid, e a travessia do Mar Vermelho é por ferry boat? Como é que é? Não, a travessia por terra, você vai. Bom, você atravessa uma ponte que passa pelo Canal de Suez, né? O famosíssimo Canal de Suez, que teve bloqueado aí durante quase 2 semanas, né? Sim, sim. Por um navio. Você pega uma ponte atravessando o Canal de Suez e é por terra, você passa por cima, na parte mais próxima do mar Mediterrâneo, e aí vai descendo em direção da ponta do Sinai, que é Sharm el-Sheikh, que faz aquela ponta ali no Mar Vermelho, né? E de lá, depois de alguns dias que nós ficamos lá, nós fomos a Israel, e em Israel fomos diretamente para a cidade de Eilat, que é aquela ponta do extremo sul de Israel, que fica ali tocando o Mar Vermelho também, espremido entre o Egito do lado oeste e a Jordânia do lado leste, né? Foi essa guerra que o Egito fez, que a Israel, né, e Egito tiveram, em que Israel tomou todo o Sinai e depois hoje já devolveram a parte da península do Sinai, mas eles ficaram com essa faixa de terra que Deodato deve ter menos de 5, 6 quilômetros separando o Egito da Jordânia, mas é a comunicação de Israel com o Mar Vermelho,
comércio, logicamente, e proteção militar e, sobretudo, o turismo, porque a cidade de Eilat é a cidade de férias para os israelenses durante o verão. Eu estava lá no verão e no inverno, com temperaturas um pouco mais amenas, são os europeus que vão de férias lá na cidade de Eilat. Então, como é uma cidade de turistas, foi muito fácil achar um trabalho e eu morei 2 meses em Israel. 2 meses foi suficiente para conseguir o dinheiro para fazer o meu retorno à Europa. E você Eu trabalhou, trabalhei, você trabalhou com o que lá? bom, primeiramente eu trabalhei na marina do hotel que na época era o hotel referência de Eilat, que chama-se ainda King Salman, trabalhando nessa marina, nos barcos que faziam os cruzeiros, né, durante o dia, e todas as pessoas, todos os marinheiros que trabalhavam com esses barcos de turistas eram todos estrangeiros, a grande maioria europeus. E depois de 2 semanas lá, que no final da noite eu sempre encontrava com esses amigos, que a gente saía para beber, para fazer uma festa, eu estava dormindo Peraí, 3 a peraí, 2 horas peraí, da noite. eu quero ver o seu lado podre, o seu lado podre. Me fala uma coisa, meu amigo. Primeiro, antes de falar da noite, eu quero que você fale o que era, como é trabalhar na Marina. Eu não sei exatamente. O que você fazia nos barcos? Limpava os barcos? Como é que é? Limpava o barco e preparava para para as 2 excursões diárias, uma excursão de manhã e uma excursão da tarde. Eu ajudava o capitão a arrumar o barco, limpá-lo, a arrumar as mesas, e inclusive preparava a comida que a gente ia servir e também as bebidas, logicamente, para os clientes durante esses cruzeiros. E o que você ganhava, você bebia na noite, era isso? Acho que eu bebia tudo na noite, sabe? Não, deve ter Bom, sido assim, nós desculpe, mas jovem, é natural querer aproveitar a vida também. Embora, assim, também, né? também, E aí você nós resolveu. morávamos, nós morávamos nos barcos, nós dormíamos no barco e comíamos também no restaurante do staff do hotel. Quer dizer que eu tinha pouco gasto e o salário também não era muito alto. Mas depois de 2 semanas que eu dormia 3 horas por noite, eu fiquei tão cansado e eu pensei, justamente eu descobri que eu não ia conseguir economizar muito dinheiro fazendo esse tipo de trabalho. Se Então eu matava fui você morar se matava de trabalhar? bastante, porque nós começávamos, vamos dizer, 6, 7 horas da manhã para terminar às 7 horas da noite, Entendi. Aí você mudou de né? trabalho. 12 horas por dia. Aí eu mudei-me da Marina, eu fui morar num hostel e consegui um emprego num depósito de materiais de construção, porque nessa época Eilat estava em pleno boom urbano, e muitas construções, muita ampliação de hotéis e de casas de veraneio, e esse depósito, que eu acho que era o único que existia lá em Lat, nossa, a gente trabalhava 6 dias por semana, não trabalhava no sábado, né, que é o sabá, mas eram 6 dias por semana, de 10 a 12 horas por dia. E os gerentes, eles gostavam de contratar os estrangeiros, porque quando você está num país estrangeiro, que você está sem dinheiro, que você precisa trabalhar, você vai fazer o melhor possível de você, o máximo, para poder agradar o patrão, para ter esse trabalho fixo, e tanto que em 1 mês e meio eu já tinha dinheiro suficiente para fazer o meu retorno para a Europa. Aí eu me separei do meu amigo, esse meu amigo irlandês, ele quis ficar mais tempo em Israel, e eu fiz o meu caminho de volta visitando Israel. Eu só perdi o Mar Morto porque coincidiu, justamente era final de agosto, coincidiu com o feriado do Ano Novo judeu,
E se eu tivesse ido para o Mar Morto, eu ia ficar uma semana lá sem um só ônibus para poder continuar a minha viagem. Então, eu preferi ir diretamente para Jerusalém. Eu visitei o deserto do Negev, visitei Jerusalém, que eu adorei, gostei muito de Jerusalém. Eu acho que eu tive uma experiência espiritual em Jerusalém. Eu gostaria de Desculpa, Cid, retornar. quando a gente Diga. teve a prosa prévia, e você falou que Hum. gostou tanto de Jerusalém, eu queria que você falasse por que você gostou tanto de Jerusalém. Gostei da cidade antiga, da cidade medieval, gostei de visitar as muralhas de Jerusalém, mas foi, sobretudo, a grande concentração de fé que existe na cidade, das três maiores religiões monoteístas que existem, que tem Jerusalém como sua capital espiritual. A, Deodato, a fé das pessoas, a dedicação, o número de peregrinos espirituais que vão do mundo inteiro, que sejam judeus, cristãos ou muçulmanos, é tão grande que você se sente elevado nessa cidade. Eu fui sensível a essa mostra de poder de fé em Jerusalém. E, É incrível. e de Jerusalém você voltou para Londres. Eu fui para Tel Aviv e eu gosto de falar disso porque eu achei a praia de Tel Aviv muito parecida com a praia de Santos, pelo fato de ser a praia urbana, com os prédios ali na frente do mar, mas uma praia plana, uma praia larga, de areia branca, sabe? E gostei muito de Tel Aviv por causa disso. E depois eu fui para Haifa, no norte de Israel, onde eu peguei um barco para ir para a Turquia. Estive na Turquia, um país enorme, um país lindo, maravilhoso, mas eu visitei uma pequena parte da Turquia e eu visitei Troia. Eu nunca imaginei que eu podia ver as ruínas da cidade de Troia, que realmente existiu. E aí fui para a capital, fui para Istambul. E eu tinha a mesma apreensão que eu tive quando eu fui para o Cairo. Istambul um pouco menor, mas uma grande cidade, e eu pensei que ia ser o mesmo caos urbano que eu encontrei no Cairo, mas não. É uma cidade, a Turquia já é um país que toca a Europa, né? É o encontro da Ásia com o continente europeu, e Istambul, que já foi Constantinopla, que já foi dominada pelos europeus durante os cristãos, né? Durante muitos anos, até ser conquistada pelos otomanos. Istambul é uma cidade europeia, ocidentalizada. E eu gostei muito de visitar Istambul, e lá no hostel eu encontrei um neozelandês que, com a van dele, ele ia voltar para a Europa e, juntamente com um colega americano, nós pegamos essa carona, que logicamente nós contribuímos, né, até Munique. De Munique, o neozelandês ia subir para Berlim. Esse meu amigo americano, acho que quis ficar um tempo a mais lá em Munique, e eu já peguei um trem para ir para Paris, e foi aí que eu cheguei pela primeira vez, minha primeira visita em Paris, já aproveitando que nesse pouco tempo, nesses poucos meses, houve uma mudança radical na legislação da França, e eles não pediam mais o visto para os brasileiros. Então, eu aproveitei, eu entrei nessa. E nesse trem noturno, no meio da noite, logicamente, você passa a fronteira entre a Alemanha e a França, e tem sempre os policiais da imigração que vão conferir os seus documentos, né? E nos acordaram ali no trem para ver os passaportes. E a hora que ele viu meu passaporte brasileiro, ele começou: Brasil, Brasil e tudo. E eu estava querendo dormir, eu estava ali no meio da madrugada. Eu falei: nossa. E ele: não, vamos acordar as pessoas, vamos ser brasileiro, vamos dar um pouco aqui de emoção nesse trem. Eu falei: nossa. Muito legal. Ô, Cid, eu vou dividir aqui, ó, por enquanto você estava na tela cheia, eu vou me colocar do seu lado aqui. Pronto, eu estou do seu lado. Para fazer uma pergunta. Você já tangenciou, você já falou um pouquinho, mas eu queria voltar nessa questão. Há uma semana aproximadamente, desculpe, eu entrevistei o Mateu, que é um senhor
de aproximadamente a nossa idade aí, que passou uma boa parte da vida dele durante a graduação, o mestrado e o doutorado e o pós-doc, estudando o Giordano Bruno. Ele mora em Carrara, e dá aula na Universidade de Pisa. Ele faz bate e volta. Ele até brincou, ele usou uma expressão italiana que significa o pêndulo, que vai e volta. Aí eu expliquei para ele, de uma forma bem humorada, que no Brasil a gente chama de bate e volta, vai e volta todo dia para a cidade próxima. E ele tinha, aos 25, 27 anos aproximadamente, morado no Brasil como voluntário. Ele fala razoavelmente bem o português, e a entrevista foi metade em português, metade em espanhol, que ele falava, metade em italiano, mas todo mundo se entendeu. E ele morou em São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa do Amazonas, como voluntário, se não me engano, com a Colômbia, lá para cima. E morou também em Pernambuco. E em Pernambuco, ele trabalhava com menores de rua. Aí eu fiz a pergunta para ele, que eu vou fazer uma correlação com a tua viagem e te fazer uma pergunta parecida. Eu perguntei para ele o que significou para ele trabalhar como voluntário com meninos de rua, no sentido de dar uma vida digna, uma profissão. Ele falou que, para ele, foi uma experiência transformadora enquanto humanista. Ele saiu dessa experiência no Brasil uma outra pessoa, uma pessoa transformada. Pergunta que eu faço para o Cid, para o meu amigo Cid. Depois desses 2 meses, jovem, relativamente jovem, fazendo uma viagem fantástica. Aliás, eu já te falei, eu fiz alguma coisa parecida, só que por 10, 20 anos, entre trabalhos e viajando pelo Brasil, de pau de arara, de ônibus, de cavalo, de avião, de carro, pela Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste, e pelo Brasil. O que me fez e me faz ser uma pessoa extremamente apaixonada pelo nosso país, pela nossa diversidade, pelas nossas dificuldades. Isso, para mim, também foi transformador, conhecer tudo. Para você, essa tua viagem de 2 meses como mochileiro jovem, o que você aprendeu com essa viagem, Cid? Olha, nessa minha estada, nesse meu período de Londres, eu fiz 2 grandes viagens. Essa foi a primeira, né? Eu falei que foram 2 meses pela Europa de van, depois 2 meses que eu morei em Israel. Quer dizer, deu um total de 4 meses quando eu cheguei em Paris, né? Eu aprendi a conhecer o ser humano, eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a ser tolerante, sabe? Eu aprendi a ser paciente e a amar ao próximo, sobretudo, respeitando as pessoas. Eu conheci tantas pessoas diferentes, de nacionalidades, de culturas diferentes, mas nós somos todos os mesmos. Eu digo que nós somos farinha do mesmo saco. E estamos todos aqui na Terra com o mesmo propósito, porque o homem é um ser sociável, é um ser para viver em sociedade, né? Como, por exemplo, você pode comparar com as formigas, por exemplo, né? Ou com as abelhas. Nós estamos aqui para nos ajudarmos. Nós somos todos complementares, não estamos aqui para competir um com o outro, mas para nos ajudar a todos. Legal. Cid, você viu que eu falei que eu sou um caipira que nasceu no universo do Guimarães Rosa. Quando meus pais se mudaram da colônia de pescadores para uma cidade maior e os amigos e parentes vinham nos visitar, eu era criança. Na sala da minha casa, conversando com meus pais, contando histórias, passavam, e eu só me apropriei do que eu vou falar depois de adulto. Para mim era o dia a dia. Personagens do Guimarães Rosa, com sua fé, seu desespero existencial, suas rezas, seu trabalho. E eu sempre falo que o Guimarães Rosa se tornou o escritor que ele é porque ele escreveu, enxergou e olhou a
sob a perspectiva do existencialismo, o abismo existencial que existe no ser humano, e isso tem em todos os lugares. Então, assim, para me conhecer, alguém que queira conversar comigo, me conhecer, vai entender o universo do Guimarães Rosa na minha leitura de mundo. Fico muito feliz de ouvir você falar do impacto que teve sobre essa perspectiva da fé, perspectiva da ética com relação ao outro. Mas então nós vamos dar um salto aqui. Tá. Eu gostaria que você falasse, então, eu sei que você voltou para Londres, depois você mudou para Paris. E ali em Paris você foi buscar uma qualificação para se tornar um guia turístico. Eu já falei que eu não gosto de usar essa expressão, muito mais do que um guia, com uma perspectiva de conhecimento da história da arte, da filosofia, a própria história. Como é que se deu? Qual foi o primeiro curso que você fez em Paris, já pensando em ter como trabalho mostrar a tua experiência de vida e mostrar a França para os turistas? Bom, o fato de eu ter já uma namorada parisiense que eu conheci em Londres, logicamente, foi determinante para que eu venha morar aqui na França. Eu queria vir à França para aprender o francês. A melhor maneira de aprender uma língua é viver no país, né? E após o inglês, eu queria muito aprender o francês. Então, eu vim aqui com a intenção de aprender, de estudar francês. Eu fui na Aliança Francesa, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre está precisando sobreviver e a gente precisa achar uma ocupação, precisa achar um trabalho. E como eu cheguei na França mesmo, na minha terceira vez, a minha mudança foi a terceira vez que eu estive na França, minha mudança definitiva, foi em junho de 1991, vou completar 30 anos agora de vida na França. Eu cheguei aqui sem falar nenhuma palavra em francês, nunca tinha estudado francês na minha vida, no Brasil a gente estuda inglês, né? E já tinha essa família da minha namorada, que tornou-se minha esposa, já esses amigos que tinham me acolhido tão bem, pensando que eu era músico, né? Queriam que eu tocasse em todas as festas para eles, ficaram meio decepcionados comigo, sabe? E, então, eu já tinha todo o ambiente propício, mas eu quis já entrar na sociedade francesa, eu quis achar um emprego e, naturalmente, como eu não falava francês, eu queria trabalhar com o português, com o inglês, mesmo o espanhol. Então, eles me dirigiram naturalmente para o turismo. Eu comecei a trabalhar no turismo como um guia assistente, motorista de van, que eu ia buscar as pessoas nos hotéis de Paris para fazer uma volta por Paris, a fazer excursões em Versalhes e outros castelos. E, logicamente, que essa agência nos deu uma formação específica com os guias que eles tinham em 2 meses, e foi aí que eu comecei a conhecer a história. Isso porque a minha formação, Deodato, é de ciências exatas. Eu estudei no colegial científico. Estava em São Paulo, já que eu morei 6 anos em São Paulo, quando eu me formei do colegial, eu estava estudando matemática, você imagina. Foi a primeira vez que eu tive um real contato com as ciências humanas e com a história, e história da arte que a gente não tinha no currículo do colegial no Brasil nessa época. E eu aprendi, eu me interessei muito, comecei a estudar por conta própria, aprendi sozinho e com a ajuda de outros amigos, e após 2 anos trabalhando como motorista, o Ministério do Turismo fez, pela última vez, um exame para candidatos livres para tornarem-se guias oficiais com a licença de guia conferencista, sem precisar ter um diploma específico, só o diploma do colegial. E os meus colegas me falaram: Cid, você se interessa tanto por história? Tenta o exame, por que não? É a última chance, depois iria ser obrigatório fazer 2 anos, que chama-se a Universidade do Turismo. Então, eu passei esse exame, as portas estavam abertas para mim, Deodato. O júri que me recebeu ficou tão contente de ter um brasileiro em Paris, passando um exame para ser guia em Paris.
e eu consegui, fui aprovado, e a partir desse momento, já trabalhando como guia, eu fiz um curso pela Escola de Belas Artes, que chama-se Atelier de Beaux-Arts, das Belas Artes, fiz um curso noturno, porque já estava trabalhando durante o dia, de 3 anos de História da Arte, e, além disso, complementando, eu seguia os ciclos de visitas específicas dos museus do Louvre, do Museu d'Orsay e do Museu Nacional de Arte Moderna, que está no Centro Georges Pompidou. Não é porque eu moro em Paris, Deodato, mas acho que Paris é a única capital, pelo menos na Europa, que tem 3 grandes museus que vão abranger totalmente a história da arte do mundo ocidental, que eu estou falando, né? A partir da antiguidade, no Louvre, até a arte contemporânea, que é desse Museu de Arte Moderna do Centro Georges Pompidou, e foi um estudo praticamente completo da importância da arte ocidental ou da arte europeia, sabe? Cid, nesses passeios virtuais que vocês fazem, que você faz, você, por enquanto, está fazendo passeio na cidade de Paris, em 2 dos museus. Quais são os 2? E o que você, a grosso modo, como você faz, o que você mostra ali, no Louvre e no outro museu? Eu já fiz 28 temporadas turísticas como guia, e agora, com a pandemia, como todos nós sabemos, né, o turismo foi totalmente cancelado. Não é possível trabalhar hoje em dia presencialmente no mundo inteiro. Então, a solução foi esse projeto que você falou, que está escrito aqui atrás de mim, Saber e Prazer, para fazer excursões e visitas virtuais, né? É o turismo digital. Então, eu tenho já 2 visitas diferentes do Museu do Louvre, uma primeira visita virtual que dá a impressão que nós estamos dentro do museu com um vídeo pré-gravado, e a imersão pelos corredores do Museu do Louvre, pelas obras de arte que eu vou explicar, né? Uma visita que é a clássica, onde nós vemos a Vênus de Milo, a Vitória Alada de Samothrace e, sobretudo, a Mona Lisa. E já tem uma visita complementar do Louvre também, com outras obras que os nossos passageiros, inclusive, nos pediram. Eu tenho uma visita do Museu d'Orsay, que é o grande museu do impressionismo e pós-impressionismo, né? Tem Claude Monet, tem o Renoir, tem o Van Gogh, e aí, para o Museu Nacional de Arte Moderna, eu ainda não preparei uma visita virtual. Eu tenho nesses 2 grandes museus, como também em outros monumentos fora de Paris, como o Palácio de Versalhes, o incrível Palácio Real de Versalhes. Cid, sem dar spoiler para as tuas viagens, queria que você falasse um pouquinho Sim. sobre a Mona Lisa. Tirar algumas curiosidades que eu carrego. Quem foi... Quais? Me diga. Sim, vou falar bem superficialmente, né? Quem foi, se é que dá para historicamente definir, a modelo ou o modelo do Leonardo da Vinci? Uhum. Nós não temos nenhuma descrição feita pelo próprio Leonardo da Vinci, a não ser que ainda, quem sabe no futuro a gente acha o manuscrito original dele, mas não há nenhuma menção sobre a Mona Lisa pelo Leonardo da Vinci, e nenhuma outra pessoa contemporânea dele, nenhum discípulo deixou um texto escrito. O primeiro texto que nós temos é do Vasarely, que vai fazer um livro sobre os grandes artistas do Renascimento italiano, mas ele vai escrever 30 a 40 anos após a morte do Leonardo da Vinci. É ele que vai mencionar a Mona Lisa pela primeira vez num texto original escrito. Então, ainda hoje em dia, a maioria dos peritos aceitam que a Mona Lisa foi uma senhora da corte de Florença, chamada Elisabeth Gilardini, que casou-se com um grande comerciante de tecidos nobre,
o Francesco Giocondo. Então, a mulher do Giocondo, La Gioconda. E Elizabeth você resume para Lisa, e dona, na época, no dialeto local florentino, era Mona. Então, a Dona Elizabeth, Mona Lisa. Mas outras pessoas dizem que pode ser um autorretrato do próprio Leonardo da Vinci, porque ele era homossexual e, quem sabe, estava comparando-se a uma mulher, mas também há uma outra versão dizendo que um dos seus melhores discípulos, e foi uma grande admiração para o Leonardo da Vinci, ele era muito mais jovem do que ele, chamado Salai, que posou certamente, isso nós sabemos, para a pintura do São João Batista, que está também no Museu do Louvre. Parece que ele pode ter também posado como uma mulher para a Mona Lisa, porque quando a gente olha as duas pinturas, elas parecem muito. A Mona Lisa é realmente um pouco andrógena, sabe? Sim. Cid, eu comentei com você também na prosa prévia sobre o Portinari. Perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, tem a cidade de Brodowski, onde nasceu e viveu até uma certa idade o Portinari. E lá tem uma capela que teria sido erguida para, acho que mãe ou avó dele, e onde ele pintou alguns dos discípulos de Jesus, José e Maria, não me lembro bem, e usou como referência o rosto de familiares e de amigos. Então, eu acho interessante. Essa ambiguidade aí entre o modelo, né, que teria posado por Da Vinci, e também o Portinari usando referências do círculo de amizade dele. Sem a gente se aprofundar muito, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí da Santa Inquisição contra o Leonardo da Vinci em função da homossexualidade dele. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Deodato, nós sabemos que o Leonardo da Vinci teve uma afeição muito grande por esse discípulo chamado Salai, que entrou no ateliê dele com 10 anos de idade. Leonardo da Vinci já estava em torno dos seus 22, 24 anos, e o Salai conseguiu tudo que ele queria da parte do Leonardo da Vinci, não conseguia recusar nada para ele, mas aproveitou muito dele, abusou muito dele, tanto que, no final da sua vida, em 1516, Leonardo da Vinci foi convidado pelo rei francês, Francisco I, para vir morar na França, foi onde ele morreu 3 anos depois. Ele não veio com Salai, ele veio com um outro discípulo, que era inclusive mais talentoso que o Salai, que chamou-se Melzi, Francesco Melzi, e que vai, no final da vida do Leonardo da Vinci, herdar praticamente tudo que o Leonardo da Vinci tinha, porque o testamento vai ser feito no nome desse Melzi, que veio como discípulo e como mordomo e, quem sabe, amante do Leonardo da Vinci. Agora, isso tudo são histórias que se contam, descrições, mas nós temos um processo em 1476, que até os dias de hoje nós achamos nos arquivos da cidade de Florença, em que o Leonardo da Vinci, com mais 3 outras pessoas, foi preso e julgado por sodomia. E ele acabou sendo inocentado, porque era um grande amigo e artista do Lorenzo de Médicis, que era uma das famílias mais ricas de toda a Europa, que dominava Florença, e foi assim que ele foi, felizmente para ele, inocentado, porque com essa acusação ele arriscava ser queimado vivo, como uma bruxa. Ô Cid, vamos dar um salto do Louvre de Paris para os castelos que você faz os passeios virtuais. Eu queria começar por aquele passeio que eu já fiz e que eu achei tão interessante
que foi aonde o Leonardo da Vinci está enterrado e É, onde ele viveu. Ele viveu lá por 3 anos, foi isso? 3 anos, o Leonardo da Vinci chegou na França, mas não em Paris, porque nessa época a corte do Francisco I estava vivendo no Vale do Loire, onde estão os castelos do Loira, do Loire, 250 quilômetros de Paris, né? E o rei com a sua corte no castelo de Amboise, na cidadezinha de Amboise, que ainda existe até hoje, que nós visitamos, que você viu, e o Leonardo da Vinci foi hospedado num castelinho próximo chamado Clos-Lucé. E nós visitamos, né, o castelo de Clos-Lucé, onde ele morreu com 67 anos, 1519, e no testamento dele, que ele doou praticamente tudo que ele tinha a esse Francesco Medici, ele pediu para ser enterrado no Castelo de Amboise. Nós visitamos o local justamente que ele está enterrado. Esse é um primeiro capítulo. Eu fiz um segundo capítulo com mais 2 castelos, 2 visitas virtuais em 2 outros castelos muito conhecidos do Vale do Loire, que são Chambord e Chenonceau. Fala um pouquinho sobre isso, assim, bem superficialmente, mais uma vez, para não dar spoiler, sobre esses outros 2 castelos que eu não visitei ainda virtualmente. O Chambord é o maior de todos os castelos do Vale do Loire, que foi construído pelo Francisco I, mas após a morte do Leonardo da Vinci. Porém, parece que os planos originais foram feitos pelo Leonardo da Vinci, tanto que ele tem uma escadaria central nesse castelo, que tem a fórmula da molécula do DNA, que é coisa que ninguém podia pensar espacialmente nesse desenho, há 400 anos antes da descoberta do modelo da molécula do DNA. Né? É coisa de gênio, realmente. E Chenonceau é um castelo pequeno e ele é o mais curioso, o mais original do Vale do Loire, porque é um castelo-ponte. Ele foi construído como uma ponte sobre o rio Cher, que é um afluente do rio Loire, e é o castelo das 6 ou das 7 damas importantíssimas para a construção, conservação desse castelo até os dias de hoje. Chenonceau é magnífico e é o mais visitado do Vale do Loire. Ok. Eu queria te agradecer muito por separar esse tempo para bater um papo aqui com o canal Linha de Divisa e já Isso é deixar um um prazer muito convite. grande. Eu queria já deixar um convite para a gente voltar a falar outras vezes no futuro, especificamente sobre cada um desses passeios virtuais que vocês costumam fazer nos domingos pela manhã, que você costuma fazer no domingo pela manhã. Então, a gente volta a conversar, tá bom? Muito obrigado. Um abração. Eu que agradeço, Deodato, e eu aprendi muito com você sobre Portinari, viu? Muito obrigado. Agradeço por essa oportunidade e espero vê-lo em breve. Legal. Um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Até logo, até logo.